Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor que está registrada lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Nesta passagem, Jesus vinha ali pregando e na oportunidade ele vem falando, sobre o ajuntar tesouros na terra, vem falando um pouco sobre a avareza e ele orienta, que não se ajunte, não se busque ajuntar tesouro na terra. E as pessoas às vezes interpretam esta passagem de forma equivocada e acham que a gente não deve viver preparado, o que você deve, não, tudo que eu ganhar eu vou gastar porque eu não tenho que juntar nada, eu não tenho que guardar nada e eu tenho que gastar tudo porque Jesus falou que não era para juntar tesouro na terra. Na verdade, Jesus, o que ele queria dizer, ele completou no versículo 21, quando ele diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Em outras palavras, Jesus quis dizer: não tenha o seu coração preso às riquezas desse mundo. Não tenha o seu coração avarento. Não deixe com que a avareza venha tomar conta de você. Mantenha o seu coração livre de tudo isso, porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. A gente ouve falar de diversas histórias de pessoas, que para não perder aquilo, para não perder aquela riqueza, para não perder aquele objeto, aquele valor, aquela coisa, se arriscam e fazem coisas que põem em risco até a sua própria vida. Ou seja, o seu coração está preso à riqueza, está preso àquele objeto, está preso àquela condição. E o que Jesus quis dizer foi justamente isso, para que a gente pudesse viver nessa vida sabendo e tendo a esperança de que o melhor está por vir, que é a vida futura que Ele preparou para nós. Aqui nós vamos passar algum tempo e logo nós não estaremos mais aqui, mas há algo muito mais especial, muito mais excelente que Ele preparou para nós. E queridos, quando a gente fala de coração, a gente vai permear as páginas da Bíblia e vamos achar inúmeros versículos falando sobre coração. Inclusive o próprio Jesus orientou, nós vamos encontrar os profetas orientando, nós vamos encontrar o livro de Provérbios falando muito sobre o coração. São coisas que nos nossos dias nós não estamos mais ouvindo falar, porque realmente hoje algumas coisas mudaram o curso e a gente não ouve falar. Mas se tem algo que nós precisamos cuidar, se tem algo que nós precisamos observar e estar atentos, é com o nosso coração. Porque Jesus não falou à toa que onde estivesse o nosso tesouro estaria o nosso coração. Jesus não falou isso à toa. Jesus falou isso com conhecimento de causa, por Ele nos sondar e nos conhecer. E nós vamos encontrar na Bíblia inúmeros versículos falando sobre coração. Eu vou trazer nesta noite apenas alguns versículos para que a gente possa meditar junto. Mas nós vamos sair daqui tendo esta convicção de que nós precisamos cuidar mais dos nossos corações. E eu inicio esta mensagem desta noite perguntando para mim e para você: olha, Jesus falou que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E eu faço essa pergunta retórica, não precisa me responder. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Será que você já se perguntou isso? Onde está o seu coração? Onde você colocou o seu coração? Precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Precisamos ter cuidado. Por que, Manuel, você está me dizendo que eu preciso ter cuidado com o meu coração? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo?
depois que o pecado entrou no mundo através de Adão também e Eva, os seres humanos passaram a ter a natureza pecaminosa, ou seja, Deus criou o homem e mulher, perfeitos. Não existia o homem, o pecado não estava, não operava. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, o homem passou a ter uma natureza pecaminosa. E uma criancinha de colo que nasce hoje, inocente de tudo, ela já possui a natureza pecaminosa, porque isso nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, Adão e Eva. E Jeremias aqui fala que o coração do homem é enganoso. Quando ele fala que o coração do homem é enganoso, em outras palavras, ele está dizendo para nós que nós não podemos confiar no nosso coração. Por que você está me falando isso, Manuel, que eu não posso confiar no seu coração, no nosso coração? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana. Eu passei por uma situação há um tempo atrás e que o meu coração me enganou, porque tinha uma determinada pessoa que tinha me feito algo e eu dizia para todo mundo que eu não tinha mágoa, que eu não tinha rancor, que eu não tinha problema nenhum com essa pessoa, mas no fundo eu tinha, e o meu coração estava me enganando, me dizendo que eu não tinha. Eu dizia isso para as pessoas que eu não tinha, mas quando eu via essa pessoa, meu coração acelerava e eu sentia algo por dentro ruim, um sentimento ruim, que para que eu conseguisse me libertar disso, eu precisei jejuar e orar muito. Não foi nem só orar, foi jejuar, para que Deus tirasse isso do meu coração. E só depois que eu fui liberto, eu percebi que o meu coração havia me enganado. E quantas pessoas estão vivendo aí com o coração enganoso, com o coração enganado, sendo enganados pelo seu próprio coração nos nossos dias e do nosso lado muitas vezes. Dizendo que não tem problema, que não tem mal, que não tem rancor, que não deixou descer aquilo para o coração, mas na verdade está sendo enganado pelo seu próprio coração. Nós vamos encontrar aqui, amados, na Bíblia, inúmeros exemplos de pessoas que foram enganados pelo seu próprio coração, ou até mesmo de pessoas que por algum motivo deixaram que o seu coração se ensoberbecesse. É um risco muito grande. Por quê? Porque o coração é desesperadamente perverso. O profeta Jeremias aqui, ele escreve e ele termina o versículo com uma pergunta: quem pode conhecê-lo? Quem pode conhecer o coração? Você pensa que você conhece o seu coração? Você pensa que você conhece o seu coração? O único que pode conhecer os nossos corações é Deus. Apenas Ele e mais ninguém. Nem nós mesmos podemos conhecer os nossos corações. Por isso que nós precisamos ter este cuidado. Lá no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 26, a partir do versículo 1, vai nos contar uma história. O profeta Isaías, no seu capítulo 6, ele diz assim, primeiro versículo: no ano em que morreu o rei Uzias, eis que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu vestido enchia todo o templo. Nesse versículo, nós vamos para Crônicas agora, mas nesse versículo, nós podemos perceber aí pelo menos 3 personagens nesse versículo, Primeiro personagem, nós vemos Deus, uma ordem aí, colocando Deus em primeiro lugar, nós vamos ler Deus em primeiro personagem. Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ele viu o Senhor. Quem é o segundo personagem dessa história? É Isaías, porque ele disse: eu vi. Quem disse eu? Quem disse que viu? Isaías. E o terceiro personagem é o rei Uzias. Isso me leva a crer que no ano em que o rei Uzias morreu, alguma coisa diferente aconteceu. E aí nós vimos aqui para o segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, e aí nós vamos entender um pouquinho da história do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um homem qual o povo de Judá tomou para ser rei, com 16 anos de idade. E a Bíblia vai nos dizer que ele começou a reinar e ele reinou aproximadamente por 52 anos em Jerusalém. E Uzias foi um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Uzias foi um homem
que ganhou diversas batalhas, que ganhou diversas guerras, muito inteligente, com um exército muito numeroso, com estratégias, com artimanhas que faziam com que ele tivesse vitória. Além disso, as coisas que ele, o serviço que ele prestava a Deus, a forma como que ele serviu a Deus, fez com que Uzias ele fosse realmente engrandecido, ele fosse ali exaltado entre aquele povo, ele fosse destacado entre aquele povo. Uzias, ele foi um dos criadores de algumas armas. Criou, nesse tempo do rei Uzias, aí, né, durante o seu reinado, foram criadas algumas armas, que foram armas de guerra, e um exército muito numeroso, e Deus derramou mesmo da sua graça sobre Uzias, e abençoou ele de maneira tão grande, que Uzias reinou 52 anos, e foram anos e mais anos de vitórias em cima de vitórias. Mas lá no versículo 16... No versículo 16, diz assim: porém, havendo-se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Olha para isso. Um homem que iniciou a sua trajetória e tinha tudo para terminar ela de forma vitoriosa, de forma abençoada, deixando um legado para os reis do povo de Israel, mas o seu coração se exaltou. Olha o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração. Um homem o qual Deus estava abençoando de forma grandiosa, de forma poderosa, e que estava vivendo dia após dia, triunfando em vitória, mas em um certo momento ele permitiu que o seu coração se exaltasse. E nós, queridos, não estamos escapes desse mal, nós não estamos livres desse mal. Muitas vezes a gente percebe, quando a gente está passando mesmo por luta, que a gente está ali buscando a Deus de uma forma ali forte, buscando todos os dias, buscando com intensidade a Deus ali, e aí Deus às vezes começa a abrir porta, começa a abençoar, e daqui a pouco nós vamos afrouxando, e daqui a pouco a gente não está buscando como antes. A mesma coisa é o coração. Se a gente descuidar em algum momento, o nosso coração ele pode nos enganar e ele pode se ensoberbecer. Quantas vezes nós olhamos para a pessoa do nosso lado e achamos que somos melhores em alguma coisa? Quantas vezes nós olhamos para a pessoa e achamos, porque temos uma condição social melhor, porque temos um emprego melhor, porque temos um carro melhor, nós nos achamos diferentes, nos achamos melhores do que essa pessoa. Isso é o nosso coração se exaltando, se ensoberbecendo e nos enganando, tentando nos mostrar que somos melhores do que alguém, quando aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Deus nos ama com amor incondicional, com amor ágape, do mesmo jeito. Deus não ama a missionária Clarice mais do que a mim, por ela ser esposa do pastor. Deus não ama a mim mais do que o irmão Deraldo, de maneira nenhuma. Deus ama todos de igual maneira. Então, quando a gente olha para uma pessoa e se sente melhor em alguma coisa, é o nosso coração que está tentando impor isso para nós, e se nós aceitarmos, nós estamos sendo enganados pelo nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Nós vamos ver na Bíblia também um homem muito abençoado por Deus, chamado Salomão, que permitiu que o seu coração também se ensoberbecesse. Salomão começou o seu reinado com tanta glória, Salomão começou com tanta bênção, um homem a quem Deus abençoou, e o próprio Deus disse que antes dele não houve ninguém mais rico e nem mais sábio, e que depois dele também não haveria. Mas Salomão, no finalzinho do seu reinado, permitiu também que o seu coração se exaltasse e abandonou o Senhor. O nosso coração, uma demonstração de que o nosso coração se exaltou é quando nós achamos que não precisamos mais de Deus. O homem muitas vezes precisa mais de Deus. Tenho visto aí pessoas aí fora falando disso e de aquilo e deixando Deus de lado, sem saber muitas vezes que tudo pertence a Ele, tudo é dele, e não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e nas mãos dele está o controle desta terra, nas mãos dele está o controle deste mundo. Nada acontece
se não for permissão de Deus. Nada. E às vezes a pessoa deixa o seu coração se exaltar, se ensoberbecer, de tal maneira que acha até mesmo que não precisa mais de Deus. Mas isso é um retrato do coração do homem, mostrando que verdadeiramente é enganoso. O coração do homem é enganoso. Em Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. Pode acompanhar também essa leitura. Diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Deus examina os corações. Deus é o único que sabe o que se passa nos nossos corações. É o único que conhece, que pode conhecer os nossos corações. E quando nós, enganados pelo nosso coração, muitas vezes julgamos alguém pela aparência. Nós somos assim, nós julgamos mesmo, é verdade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente tira o nosso próprio conceito daquela pessoa. Na verdade, um preconceito, é um conceito que a gente tira muitas vezes antes de conhecer a pessoa. A gente olha para uma pessoa cometendo certa ação, certa atitude, e quem somos nós para julgar? E muitas vezes nós julgamos. Nós não conhecemos nem o nosso coração, quanto mais o coração de outra pessoa. E nós nos colocamos nessa posição mesmo de juízes e muitas vezes julgamos, mas é Deus que conhece o coração, só Ele que sonda, só Ele que conhece, só Ele que tem um poder de ir lá no interior, lá dentro, e saber o que se passa. Caim e Abel vão oferecer ofertas de sacrifício ao Senhor. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Por quê? Por quê? Porque Deus conhece e sonda o interior. Deus sonda o coração. A Bíblia vai nos dizer que Deus olhou para Caim e para a sua oferta e não se agradou da oferta de Caim. Deus não olhou para a oferta para depois olhar para ele. Deus olhou primeiro para ele, para depois olhar para a oferta. Você vai ver na sua Bíblia que está registrado desta forma: Deus olhou primeiro para Abel e para a sua oferta, e se agradou da oferta de Abel, porque Abel ele colheu as primícias. Abel entendeu o que era na verdade ofertar a Deus. Abel entendeu qual era a premissa de ofertar a Deus, qual era o sentido de ofertar a Deus. Abel, creio eu que deva ter pensado: olha, Deus me deu vida, Deus me trouxe ao mundo, Deus me permitiu que eu plantasse, Deus me permitiu que eu criasse os animais, e Deus me permitiu toda essa gordura, toda essa fartura. Deus não me deixou faltar nada, então eu tenho que devolver a Ele o melhor. Olha, eu não vou entregar tudo, eu não vou matar todas as ovelhas, todo o sacrifício e entregar para Ele, mas eu vou pegar aqui o que eu tiver de melhor e vou entregar a Deus, o meu melhor. Olha o coração. Deus olhou para o coração de Abel, sondou o seu coração e viu que o desejo dele era entregar o melhor a Deus. Talvez Caim não tenha feito isso, tenha separado por obrigação, simplesmente por entender que tinha que entregar. E aí eu já deixo para nós nesta noite algo para a gente pensar quando a gente vier trazer uma oferta, quando a gente vier trazer o dízimo aqui. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que é uma obrigação? Ou nós fazemos isso por gratidão, com o nosso coração grato a Deus, por entender que tudo é dele e que Ele nos deu para nós cuidarmos enquanto estiver aqui nessa terra, e que Ele não nos tem deixado faltar nada, e que Ele tem nos abençoado, e nós em retribuição, retribuindo não em compensação, não para compensar, porque nós nunca vamos conseguir compensar o que Deus fez, mas com uma forma singela de retribuir, com um gesto de carinho, de amor, entendendo que tudo é dele, que foi Ele que nos deu, e que nós apenas estamos retribuindo parte do que Ele fez por nós, com alegria, com sinceridade de coração. Quando nós nos colocamos aqui para ajudar uma pessoa, uma oferta, uma coisa assim, como é que a gente faz? A gente faz por constrangimento? A gente faz por entender que a gente tem que ajudar porque todo mundo ajudou, então a gente também tem que ajudar? Ou porque a gente entende que a gente tem essa necessidade de fazer isso, porque Deus foi quem nos deu tudo?
E nós, por gratidão a Ele, podemos ajudar. Foi lido aqui no início, eles repartiam o pão no início, lembra? Na igreja primitiva, eles repartiam tudo que eles tinham. Eles vendiam seus terrenos, suas propriedades, e dividiam entre si. Por quê? Porque eles entendiam que tudo era que não adiantava, não adiantava juntar nada aqui. Eles faziam isso entendendo que isso não iria lhes fazer falta, e que com essa ação, com essa atitude, com esses gestos, ele poderia ajudar aquele que não tinha, porque aquele que não tinha passaria a ter, e aquele que tinha não ficaria em falta. Esse sentimento de gratidão, esse sentimento de alegria. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração. Somos nós que vamos direcioná-lo. Somos nós que vamos ter esse cuidado para que a gente não venha permitir que o nosso coração nos engane. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Em outras versões vai dizer: guarda de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que procedem as saídas da vida. Aqui a Bíblia está se referindo ao sentido literal e figurado, porque é no coração que o sangue é bombeado para os outros órgãos. Então o nosso coração é o nosso órgão vital, o nosso órgão principal. É ele que vai bombear o sangue para alimentar os outros órgãos também, para que todos possam permanecer em bom funcionamento. No sentido de coração, alma, coração é a mesma coisa. É o nosso coração que vai alimentar a nossa vida dos sentimentos. Que tipo de sentimentos que a gente quer que o nosso coração bombeie para os outros órgãos? Que tipo de sentimento que nós estamos alimentando dentro dos nossos corações? Isso é uma decisão nossa. Eu precisei orar, eu precisei jejuar para que Deus ele me libertasse daquilo que eu estava sentindo. E muitas vezes existem pessoas que preferem conservar esse sentimento. Existem pessoas que preferem preservar esse sentimento ruim. A Bíblia fala que não é para a gente deixar que no nosso coração permaneça a raiz de amargura. A Bíblia fala nisso. E já teve aí alguns estudos aí comprovados cientificamente que um dos maiores índices de causa do câncer é por questões de angústia, de amargura, de rancor. Tem causado essa doença também. Já há índices aí, já há pesquisas comprovando essa informação. Então, o que é que nós estamos cultivando dentro do nosso coração? Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele guarde os nossos corações. Não podemos andar com o nosso coração vulnerável, porque Ele que vai bombear, dele que procedem as saídas da vida, é do nosso coração. Não podemos permitir que dentro do nosso coração esteja rancor, esteja ódio. Não podemos permitir deixar descer para o nosso coração as situações que acontecem no nosso dia a dia. Tem pessoas que pegam um probleminha pequenininho, joga dentro do coração e transforma em um problema grande. Não, amados, estamos vivendo os últimos dias. São dias de nós distribuirmos amor para todos, não permitindo que nosso coração não tenha mais tempo para isso. Não podemos permitir que o nosso coração se encha de amargura, se encha de rancor, se encha de ódio. No nosso coração não deve ter espaço para isso. Assim como no nosso coração físico precisa ter o sangue limpo para ser bombeado para os outros órgãos, no nosso coração espiritual nós precisamos também ter sangue limpo, ter sangue purificado, que nesse coração possa correr o mesmo sangue que Jesus derramou na cruz, para que nossos órgãos estejam limpos, estejam purificados. Provérbios 21, capítulo 21, versículo 2, diz assim: todo caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor conhece ou pondera os corações. Deus é quem conhece os corações. Deus é quem conhece os corações. Quando Deus manda Samuel ir lá ungir o rei Davi, ungir Davi como rei, Samuel se levanta e vai até lá. Senhor, o que é que eu vou dizer? Não, você vai dizer que você foi sacrificar, vai lá. Samuel vai lá, procura Jessé, e aí pergunta a Jessé: onde estão os teus filhos
O que é que Jessé faz? Bota logo o filho mais bonito para Samuel ver. Quando Samuel olha para aquele homem, Samuel diz: eis que eu estou diante do ungido do Senhor. Glória a Deus, a tarefa foi fácil, já cheguei aqui, já encontrei, já é esse. Deus, nepa, Samuel, quem te falou que é esse aí? Quem te falou que é esse? Não vá pela aparência não, Samuel. Você está olhando o exterior, Samuel. O homem natural, ele sonda o exterior, ele olha o exterior, ele enxerga a aparência. Mas eu sondo o coração, eu enxergo o coração, e eu já escolhi para governar o meu povo um homem segundo o meu coração. Davi, um homem, um rei que foi escolhido segundo o coração de Deus. E Deus já havia escolhido. Passa o segundo, aí Samuel já está atento, diz: não, não é esse não. Passa o terceiro, passa todos. E aí ele pergunta: Jessé, não tem mais ninguém? Não, tem um ainda que está lá, não. Mas olha como o homem enxerga o coração. Na cabeça de Jessé, talvez ele nunca ia imaginar que era Davi que o Senhor estava querendo escolher para ser rei de Israel. E aí Samuel diz: olha, a gente não vai sentar aqui nessa mesa para comer enquanto ele não estiver aqui. Manda chamar, porque foi esse que o Senhor escolheu. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, julgamos pela aparência e não damos nada pelaquela pessoa, mas às vezes é aquela pessoa que Deus escolheu, foi aquela pessoa que Deus escolheu para fazer, para operar, para nos ajudar, para nos abençoar. Muitas vezes isso, não devemos julgar pela aparência, devemos olhar com o olhar de Deus, não olhar com preconceito, com críticas, mas olhar de acordo com o coração de Deus, porque Ele olha desta forma. Ele não vê o coração, Ele não vê o exterior, Ele sonda o interior. Por isso também não devemos nos preocupar tanto quando as pessoas estão nos julgando. É uma via de mão dupla. Assim como nós não devemos julgar, não devemos nos preocupar com isso, porque o Senhor já nos justificou. Ele já nos justificou. E nós não devemos, amados, satisfação para ninguém, se nós estamos servindo a Ele da forma como que Ele deseja que nós o sirvamos, com integridade, com interesse de coração. Então nós não devemos nos preocupar. Devemos apenas buscar fazer a vontade dEle de forma excelente e deixar que aquele que quiser nos julgar, nos julgue, porque o único que tem poder para nos julgar é o Senhor Jesus. Não existe outro. E Ele já se entregou por nós, e agora nós precisamos apenas estar na posição para que Ele possa nos usar e fazer cumprir o seu querer em nós. Em Joel, capítulo 2, versículo 23, o profeta Joel escrevendo ali, existia uma prática no Antigo Testamento, que era uma prática de rasgar as vestes. O que era que acontecia quando se rasgava as vestes? Era em sinal de tristeza, em sinal muitas vezes de desespero, de mostrar realmente que estava condoído com aquela situação. Joel 2,13 diz assim a palavra do Senhor: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio a irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus não está preocupado com o exterior, né? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o interior. Rasgar as vossas vestes, sinal de tristeza. Naquele tempo, muitas vezes poderia a pessoa chegar ali, fingir que estava triste, rasgar as vestes de todo mundo e achar que era aquilo mesmo. E o interior? Muitas vezes a pessoa entra aqui, e até o oposto acontece também, fingindo estar alegre, fingindo que não está passando por problema nenhum, mas na verdade por dentro está sim numa guerra espiritual muito grande, numa tristeza muito grande, ou vice-versa. Às vezes a pessoa finge estar triste para comover as pessoas que estão ao seu redor. Mas o Senhor, através do profeta Joel, fala aqui: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E Deus está interessado no nosso coração. Deus está interessado no nosso interior. Deus está desejoso em que o nosso coração esteja voltado para Ele. Esse é o desejo dEle, que o nosso coração esteja voltado para Ele. É o desejo dEle que nós estejamos atentos, para que esse coração nosso não nos engane, mas sim esteja voltado para Ele.
Porque, amados, se o nosso coração não estiver voltado para Deus, se o nosso coração não estiver disposto a buscar a Deus e a se desvencilhar de tudo que prende, de todas as amarras, de todas as coisas ruins que esse mundo tem nos oferecido, que esse mundo tem nos proposto, nós não vamos conseguir estar no centro da vontade do Senhor e não vamos conseguir atingir o objetivo para o qual nós fomos criados. Nós não vamos conseguir viver em comunhão com Deus e muito menos desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Por isso, nós precisamos guardar o nosso coração. E para finalizar aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 13, vamos ler a partir do versículo 11, como foi lido pela manhã. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscares, ou quando procurares por mim com todo o vosso coração. Só existe uma forma de encontrar Deus. Buscar, existem várias formas. Existem várias formas de buscar a Deus. Existem várias formas de invocar a Deus. Existem várias formas de ir até Deus e de orar a Deus. Mas de encontrar a Deus, só existe uma, que é quando você faz qualquer uma dessas coisas, mas você faz de todo o seu coração. Enquanto a gente não fizer isso, amados, enquanto nós não buscarmos a Deus com todo o nosso coração, nós não vamos encontrá-lo, não vamos conseguir encontrá-lo. Por que foi que o profeta Jeremias falou isso? Porque o povo de Israel estava com o coração corrompido. O povo de Israel estava se desviando para buscar outros deuses. E ele começa aqui falando: invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. Porque Deus já não estava escutando. Precisava que o povo se voltasse, precisava que o povo se convertesse novamente, e precisava que eles fizessem isso de todo o seu coração. Precisava que eles fizessem isso de todo o seu coração. E assim o Senhor fala para nós nesta noite: precisamos buscar de todo o coração, precisamos ir ao Senhor de todo o coração, precisamos invocá-lo de todo o coração, precisamos orar de todo o coração, para que a gente possa encontrá-lo. Só assim nós vamos conseguir encontrar ao Senhor, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Quando o nosso coração estiver livre de todas as amarras, de todas as amarguras, de tudo aquilo de ruim que o cerca, de todas as setas que o inimigo tem lançado, de tudo aquilo que a gente resolveu não cultivar, extirpar de nossa vida, lançar fora, para que no nosso coração habite apenas coisas boas, habite apenas sentimentos bons e não sentimentos ruins. Quando o nosso coração estiver desta forma e nós o buscarmos a Deus, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas e dentro do nosso coração, quando verdadeiramente Ele for o dono do nosso coração, porque Deus não vai tomar o seu coração para Ele, Deus não vai tomar pulso. Ele vai aceitar se você entregar o seu coração a Ele, se você entregar o seu melhor a Ele. Sim, Ele vai aceitar, Ele quer, Ele deseja isso, Ele deseja estabelecer um relacionamento de comunhão comigo e com você. Mas para que isso aconteça, precisa ser de todo o coração. Deus não vai aceitar meio coração, Deus não vai aceitar um terço de coração, Deus não vai aceitar 3/4 de um coração. Deus, Ele precisa que o coração seja inteiramente dele, porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar um, desagradar outro, ou vice-versa. Mas se o nosso coração, se buscarmos a Ele de todo o nosso coração, e no nosso coração habitar apenas a vontade de Deus, aí sim nós vamos conseguir encontrar o Senhor. E a realidade daquele que serve ao Senhor, daquele que encontra Deus, daquele que passa a viver em comunhão com Deus, é muito diferente, amados. É muito diferente. Aquele que encontra o Senhor, aquele que consegue buscar de todo o coração e consegue encontrar Ele, não quer perdê-lo mais nunca, não quer abandoná-lo mais nunca, não quer se afastar dele mais nunca.
e quer, a cada dia que passa, quer estar mais perto e mais perto e mais perto, ansioso por aquele grande dia onde Ele vai poder colocar a gente, nos colocar naquele lugar e nos fazer desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Como Deus espera esse dia, como Deus aguarda esse dia, mas para que nós possamos encontrá-lo, precisamos buscar de todo o coração. E eu finalizo a mensagem desse dia fazendo a mesma pergunta que eu fiz no início: onde está o seu coração? Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos, para a glória de Deus. Amém.